Bom, boa noite a todos, né? Eu me chamo Lucas Laerte. O meu trabalho é com o comportamento das queimadas nas áreas do bioma do Pantanal, né? Eu fiz esse trabalho junto com a professora Luciana Virgínia. E esse trabalho tem como tema, né, o que eu já citei, né, o comportamento das queimadas no Pantanal. E o Pantanal em si ele é um dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade do planeta, né? E considerado também um patrimônio natural da humanidade. A escolha do tema, ela se justifica principalmente pela gravidade da situação enfrentada nos últimos anos, em que os incêndios se intensificaram, trazendo perdas ambientais, sociais e econômicas significativas, né? Aí a gente busca entender também as causas e consequências desse fenômeno e, fundamentalmente, para propor soluções que contribuam para a apresentação e resiliência dessa região. O Pantanal, ele é a maior planície alagada do mundo, né? Com grande importância ecológica, social e econômica para o Brasil e também para o planeta. E ele tem uma característica, ele é caracterizado, né, no caso, pela dinâmica das cheias e estiagens, né, que regulam a vida de inúmeras espécies de plantas e animais. No entanto, os últimos anos têm sofrido uma forte pressão de expansão da agropecuária, né, principalmente o motor do desmatamento e da substituição da vegetação nativa. Além disso, a prática da queima e a prática da queima de pastagens para renovação de áreas de criação de gado intensifica a vulnerabilidade do bioma do fogo, né? Pra- Qual que é o nosso objetivo, né? O objetivo desse estudo é analisar o uso da terra do Pantanal entre o período de 1985 a 2024, com destaque para a relação entre a expansão do agronegócio e a intensificação das queimadas, mais do que compreender a distribuição espacial e temporal do fogo. A pesquisa ela busca evidenciar como as transformações no território impulsionadas pelo agronegócio têm aumentado a frequência e a gravidade dos incêndios. Dessa forma, o estudo pretende contribuir para o debate sobre a necessidade de políticas públicas e estratégias de manejo que conciliem produção econômica com conservação ambiental, né? E aqui, né, um pouco sobre a questão da dinâmica das queimadas, o INPE, ele realiza um monitoramento por meio de satélites e demonstra que a maior parte das queimadas no Pantanal tem origens em atividades humanas, como desmatamento, né, que está vinculado à expansão do agronegócio e à renovação de pastagens. Fora as condições climáticas diversas, como estiagens prolongadas, baixa umidade do ar e ventos fortes, potencializam a propagação do fogo, né? Então a gente tem o histórico do ano de 2020, né, que ficou marcado, é um ano bem recente, né, que ficou marcado ali como um dos períodos mais críticos da história, com um aumento de 320% nos focos de incêndio, né, se comparado com 2018. Então aí a gente vê um agravante ali no aumento das queimadas. E nesse período, né, nesse período que eu citei anteriormente, estima-se que cerca de aproximadamente 23% do bioma foi queimado, configurando-se como o maior desastre ambiental do Pantanal nas últimas décadas, né? E também expondo a extrema vulnerabilidade do bioma. Aqui sobre um pouco da nossa metodologia, né? A pesquisa adota uma abordagem quantitativa e exploratória, né? A gente utilizou dados do MapBiomas, que disponibiliza informações históricas sobre o uso e cobertura da terra do Brasil. A gente considerou 5 categorias principais, né? Que seriam áreas florestais, formações naturais não florestais, áreas de agropecuária, áreas não vegetadas e corpos d'água. Além disso, a gente aplicou também um modelo Shift Share, que possibilita identificar como grandes queimadas impactam a dinâmica territorial. Esse modelo ele permite observar tanto o efeito escala, né, que mede a expansão ou redução da área total, quanto o efeito substituição, que revela quais áreas foram convertidas para outros usos após eventos de fogo. Né? Aqui a gente tem, primeiramente, um gráfico demonstrando a, a porcentagem de focos de incêndio no bioma. Tenho vários avanços aqui, mostrando principalmente ali entre junho e outubro, né, um aumento significativo nos focos de incêndio.
resultados que a gente conseguiu obter, ele evidencia que as queimadas no Pantanal são recorrentes e seguem um padrão sazonal, né, concentrando-se entre meses de julho e setembro. Embora nos anos de 2019, perdão, e 2023, os maiores picos tenham sido ocorridos entre outubro e novembro, né? Também deve evidenciar uma grande problemática, né, que seria o grande aumento nesses focos de queimada, que é a grande perda de biodiversidade, né, e também aumentando a vulnerabilidade ambiental do bioma. É, aqui os resultados dos modelos Shift Share e da análise Shift Share que a gente fez. Eu vou explicar, esse aqui é um slide só para poder evidenciar os resultados, né? Então a gente tem aqui os dados. E aqui no próximo slide eu vou abordar um pouco mais, né? Com base ali nas análises Shift-Share, a gente tem que as formações naturais não florestais, né, que são o mais predominante do Pantanal, elas se demonstram mais vulneráveis ao fogo, devido ao acúmulo de biomassa seca nos períodos de estiagem. E a gente tem também as áreas florestais, que elas são um pouco, embora um pouco mais resistentes, elas sofrem maiores danos quando degradadas pelo desmatamento. A gente tem a área da agropecuária, né, que aparece como uma das categorias mais associadas às queimadas, né, já que o uso do fogo é uma prática recorrente do manejo de pastagens. E a gente tem os corpos d'água, né, que eles funcionam como uma barreira natural contra a propagação do fogo, mas eles perdem a sua eficácia nos períodos de secas prolongadas, né, enquanto as áreas não vegetadas tiverem papel pouco significativo. E o que podemos chegar com base nisso tudo? Que a análise demonstra que as queimadas no Pantanal não são apenas um fenômeno natural, né, mas elas são resultados de múltiplos fatores, sendo a agropecuária o principal vetor da intensificação. As consequências desses processos são profundas, né? Então, temos perda da biodiversidade, redução da cobertura vegetal, degradação do solo, e um comprometimento da regulação hídrica e um aumento das emissões de gás de efeito estufa, né? Então, todos esses impactos, eles fragilizam ainda mais a resiliência do bioma, né? Diante das mudanças climáticas globais, né? Então, para a gente conseguir encerrar, né, aqui nossa apresentação, esse estudo nosso, ele evidenciou que as queimadas no Pantanal não podem ser tratadas como uns eventos isolados ou inevitáveis, né, mas também como uma consequência de escolhas de manejo de território e principalmente da ausência de políticas eficazes de conservação. Então, a preservação desse bioma, né, depende da integração entre ciência, sociedade e gestão pública, para garantir sua resiliência e assegurar a continuidade dos serviços ecossistêmicos que ele oferece, tá? Então, dessa forma, é urgente que a gente repense a forma como a terra tem sido utilizada no Pantanal, equilibrando produção econômica e preservação ambiental, certo? Dito isso, eu agradeço pela atenção de todos e muito obrigado pelo tempo de vocês.